Show. Beleza, então. Boa tarde, pessoal, primeiramente, né? Semana passada, né, a gente verificou as bases aí da programação, então a gente viu o que são as variáveis ali, como a gente trabalha a comunicação com o usuário, de formas mais simples, claro, né? E a gente iniciou os laços de controle e repetição com o if. A gente viu como é que funciona o if, viu como é que funciona um controle, né? Validações que a gente pode tá fazendo dentro da nossa programação, dentro do nosso projeto. E hoje a gente vai dar continuidade com os próximos principais laços de repetição e controle, né? Que é o for, while, o switch, o for each, e a gente também provavelmente vai ver o conceito de array. É uma coisa que a gente vai estar vendo melhor lá na frente, né? Quando a gente vê mesmo C#, orientação a objetos, a gente vai ver formas mais avançadas de trabalhar com conjuntos de dados, né? Através de lista, pilha, fila, enfim, outros conceitos mais avançados, mas é importante a gente entender o que é o array, né? Só para situar, basicamente, o array, ele é um conjunto de informações do mesmo tipo. Então, é como se eu criasse uma variável, que a gente já viu nas aulas anteriores, de um tipo qualquer, seja ela inteiro, string, lógico, enfim, qualquer tipo, mas a gente tivesse vários valores dentro dessa mesma variável. Isso é o conceito básico de array, né? Que a gente vai estar vendo mais à frente aí, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida referente às aulas passadas? Tem algum questionamento a fazer antes da gente iniciar? Tranquilo? Qualquer coisa é só falar aí, tá? Então vamos lá. Então a gente viu, né, na semana passada o if e vamos iniciar hoje pelo for. O for é um outro laço de repetição, é um dos 3 laços de repetição mais básicos ali e conceitualmente mais utilizados, né? Apesar do for em projetos grandes a gente utilizar de forma menor, a gente está utilizando mais o for each ou até mesmo o while, mas o for, diferente do if, que é um laço básico para validação, o for ele é um laço de repetição, intrínseco de repetição, onde eu sei o final da minha repetição, ou seja, eu sei que eu quero repetir o meu comando determinadas vezes, 10, 20, 30 vezes, eu já tenho esse número fixo, ou de acordo com um determinado parâmetro, então eu utilizo o for. Qual seria a sintaxe do for, né? Como todas as funções, né, básicas dentro da programação, eu inicio com o nome dela, então for, beleza? Depois eu abro parênteses e é onde eu vou estar começando a digitar minha lógica. Aqui entra a minha validação, que é basicamente qual é o parâmetro para que a minha repetição aconteça, né? Então, primeiro eu tenho que dizer qual é a variável responsável pela contagem da minha repetição. Então, eu posso vir aqui e dizer int contador, ou qualquer nome, né, de variável. Como eu posso definir essa minha variável fora do meu escopo? Posso definir int, né, que é inteiro, né, um valor inteiro, contador 2 aqui, só para a gente ter uma ideia, inicial como 0, e colocar aqui. Daí eu posso, em vez de definir dentro do meu laço de repetição, estar utilizando uma variável de fora. Mas, aqui está dando erro porque eu não finalizei ainda o laço, né? Mas, a princípio, vamos utilizar uma variável que inicia dentro do meu contador, né? Uma prática que vai impedir que a gente cometa erros ali sem querer. Então, a não ser que a situação for muito específica, vamos definir a variável aqui dentro. Aí, ponto e vírgula. Eu vou dizer que a minha repetição vai continuar enquanto o contador, né, for válido de acordo com uma condição, então menor que 100, vamos supor, beleza? E daí aqui a gente vai utilizar uma lógica que a gente ainda não viu em relação às variáveis, que é o autoincremento. Eu vou dizer que o meu contador vai se autoincrementar em 1. O que é esse mais, gente? Que eu utilizei aqui. O que está dando de errado aqui? 20 controles de variável. Contador. Não precisa atribuir valor ao contador. Preciso. Obrigado. Vai iniciar em 0, né? Senão ele vai estar nulo, como eu já havia comentado com vocês semana passada.
e aí ele não vai ser reconhecido. Então, beleza, int contador igual a 0, né? Definir o valor para ele. Enquanto ele for menor que 100, eu vou estar incrementando ele. Pode Esse falar. não é o contador 2? Não, eu estou usando o contador 1 mesmo, tá? Mas eu posso utilizar o contador, que daí eu não preciso definir o valor aqui dentro. Posso definir lá fora. Aí, claro, né? Utilizar ele em todo o meu conceito aqui. Mas assim, acho que eu tenho que definir o valor. Deixa eu ver. De qualquer jeito, eu tenho que definir o valor de inicialização no for, senão não vai funcionar. Mas eu posso estar utilizando um contador que eu criei fora sem criar ele aqui dentro, né? A princípio, vamos utilizar ele aqui dentro mesmo. Contador. Beleza. Então, aqui eu já tenho a minha lógica de repetição, certo? Voltando aqui ao autoincremento, o que seria isso aqui? Basicamente, para mim atribuir um valor a uma variável, geralmente eu utilizo o igual, certo? Então, sei lá, contador recebe 9. Quando eu quero incrementar meu contador, em teoria, eu teria que dizer que o meu contador vai ser igual ele mesmo mais 1. Mas isso é trabalhoso, isso é grande, isso não é prático na programação. Então, eu posso utilizar uma outra coisa. Eu posso dizer que o meu contador vai ser igual mais 1, ou mais 2, ou mais 3, mais 23, enfim, a qualquer valor. Isso vai jogar para dentro dele o próprio valor dele, mais, ou vezes, ou dividido, ou subtraído, o valor seguinte que eu estou aqui atribuindo. Mas se eu quero só fazer uma atribuição de 1 em 1, ou um decremento de 1 em 1, eu não preciso nem dizer o igual aqui e o valor que eu quero. Eu não preciso fazer isso aqui, dizer que o meu contador vai ser igual a ele mesmo mais 1. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que vai ser mais. Ou seja, vai ser ele próprio acrescentando, né, 1 toda vez que o laço se repetir. Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza? Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Ou menos se eu quiser decrementar esse valor. Então, só para a gente entender que a gente tem essa opção, né? A princípio, eu vou colocar mais aqui. Beleza? Então, o meu laço de repetição, o meu for, ele vai se repetir durante 100 vezes, né? Então, enquanto o meu contador ele for menor que 100, ele vai se repetir. Então, ele vai começar... ele vai chegar no meu laço de repetição, vai ver que vai criar o meu contador, né? Aqui eu não precisei atribuir valor para ele dessa vez. Cara, se eu não... É que o resto tá como contador 2. 2. Pois é. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Igual a 0. Beleza. Então, ele vai chegar aqui, vai dizer que o meu contador é 0, vai verificar que ele ainda é menor que 100, vai incrementar vai incrementar para 1 e vai executar o que está dentro do meu bloco. Vai voltar aqui e vai repetir essa condição enquanto a minha validação ela não for atendida. Basicamente, é assim que funciona o for. Para a gente colocar isso na prática, entender melhor como que ele funciona, a gente vai trabalhar hoje, vamos tentar fazer um sisteminha que valide, né, que gere números aleatórios, né? A gente sabe que dentro da programação, né, dentro da programação não, né, em qualquer lugar os números aleatórios eles não existem de verdade, né? Por mais que eu pense aqui e diga 27, tem alguma, sei lá, qual é a sinapse na minha cabeça que faz eu dizer 27, mas é de acordo com algum fator. Quando eu rolo um dado, a gente não conhece todas as variáveis, mas a gente sabe que o vento, a pressão, a atmosfera, enfim, a forma, a força que eu joguei ele, a direção, vai cair em um determinado valor, né? Não é 100% aleatório. Dentro da programação é menos aleatório ainda. Eu consigo gerar números aleatórios com base em algum valor, multiplicando a hora, multiplicando o segundo, multiplicando o IP da minha máquina, enfim, multiplicando algum valor, dividindo, enfim, fazendo algum tipo de cálculo para gerar números aleatórios. Vamos utilizar o for para fazer isso, para a gente conseguir ver na prática a utilização dele, né? Mas antes da gente ir para o for, né, vamos verificar um segundo laço de repetição que é tão ou mais utilizado com ele, né, e tem utilizações semelhantes, tem formas semelhantes de serem aplicadas, que é o while. Meu laço de repetição while. O while é enquanto, né, gente? Então, o for é para, né, basicamente. Então, para cada valor dentro da minha variável que ainda não tenha sido atendido a lógica de parada, né, o ponto de parada, ele vai repetir.
o while ele vai repetir enquanto uma condição não for aceita. Então, vamos supor o seguinte, eu vou dizer o nome dele, né, como as outras funções que a gente já verificou, e eu vou colocar a minha condição dentro do meu bloco. Então, para que a minha repetição aconteça, eu quero que o meu contador 2, que está lá em cima, né, contador 2, que eu já defini lá em cima agora, enquanto ele for menor que 50. Maior, né? Menor que 500. Eu vou repetir esse bloco. Vocês podem ver que é bem simples, tá, gente? Esses laços de repetição em controle, eles todos seguem o mesmo padrão. É o nome dele, eu abro um bloquinho para mim colocar a lógica dele, né? Para mim colocar a validação que faz com que ele aconteça. Eu abro e fecho chaves para definir o bloco que vai acontecer, o que eu vou colocar, né? Alguma linha de programação ali. Então, todos eles seguem o mesmo padrão. Demora um pouquinho, às vezes, para a gente memorizar, mas não é tão complicado. E se a gente esquecer a sintaxe, né, o Google está aí para lembrar a gente. Então, dentro do meu while, dentro da lógica do meu segundo laço de repetição, que é o while, ele vai ser executado o que eu colocar aqui dentro, enquanto o meu valor 500, o meu contador 2, não for menor que 500. E diferente do for, o while a gente tem que tomar um cuidado bem importante, tá? Ele só vai sair de dentro desse bloco a partir do momento que o meu contador ultrapassar o valor 500. O que acontece muitas vezes, tá? E que acontece em aplicação grande, comercial, que não é bem testada ou não é bem trabalhada. De eu nunca atender essa minha condição de saída. Ou seja, eu entrei dentro do meu while aqui, do meu bloco de repetição, e eu nunca chego a ter um contador maior que 500. Nesse momento, por exemplo, se eu executar esse meu programa, ele nunca vai chegar ao fim. Porque ele vai entrar aqui dentro do meu while, e como eu não estou mudando o valor do contador, ele simplesmente não vai sair. E vai ficar executando eternamente, ou até que alguma coisa aconteça com o meu computador, seja desligado, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? E aqui eu posso pegar meu contador 2, e auto-incrementar ele também. Beleza? Então, agora a gente já tem 2 laços aqui de repetição. São os 2 principais utilizados. Aqui eu vou diminuir um pouco, né? Eu vou colocar aqui 5. E vou colocar aqui 10 também, só para a gente ver isso na prática. E lembra como a gente se comunica com o usuário, né? É o console, C maiúsculo, né? console.writeLine. Aqui. Vou botar um valor aqui. Valor, 2 pontos, espaço e meu contador. Beleza? Isso aqui basicamente para imprimir na tela, né? Para imprimir no console os nossos valores. E eu vou fazer a mesma coisa com o contador 2. Só para a gente ver como ele funciona. Aqui, volto a incrementar, né? Depois, na verdade. Ó, lembra o que eu falei lá para vocês na aula passada sobre escopo? Como eu criei o contador dentro de um bloco, não fora dele, eu não posso estar utilizando fora dele também. Por isso que eu vou utilizar aqui o contador 2. Só para a gente relembrar essa parte. E vamos executar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar ou se vai dar algum erro, né? Tempinho dele construir o meu sistema, né? E executar. Ó, então foi lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, né? Porque ele executaria enquanto for menor que 5, vamos lembrar disso. E 0, 1, 2, 3, 4 até o 9 lá. Para a gente ver que os nossos laços de repetição eles funcionam muito bem, né? E daí, finalizado o programa, já que eu atendi a condição de saída dos meus laços de repetição. O while ele tem uma segunda forma de ser utilizado, pessoal. É interessante, tá? Quem não tiver, ou quem não participou da aula passada, tá anotando essas informações. Aquilo que eu falei. Às vezes eu não sei como é construído, como é escrito alguma coisa, mas se eu sei que ela existe, eu sei o que ela faz, eu consigo estar pesquisando, né? Ou perguntando a alguém a sintaxe e daí eu consigo estar utilizando. Então, a segunda forma do meu while funcionar é a seguinte. Aqui, a princípio, eu só vou iniciar, eu só vou entrar no meu bloco
se o meu contador ele já iniciar com o valor menor que 10. Caso eu inicie o meu contador já com o valor 10, ele simplesmente só não vai entrar nesse meu primeiro laço. Não está validando isso aqui. Ó. Executou meu primeiro laço de repetição e não entrou no segundo. Por que isso acontece? Porque eu dei uma condição para que ele se repita. Mas o while eu posso dizer que ele vai ser executado ao final a validação. Ou seja, ele vai iniciar, vai executar o que tem dentro do meu laço while uma primeira vez, e daí só quando ele chegar na validação que ele vai verificar se ele vai repetir ou não. E para isso eu também defino um nome no início, que é o do. Então, do while, né, para a gente repetir esse bloco. Então, ele, de qualquer jeito, mesmo que eu inicie o meu contador acima de 10 aqui, né, ou em 10 ou acima, ele vai executar no mínimo uma vez o meu laço. Ou seja, né, fui lá, repeti o meu primeiro bloco, meu contador 2, que iniciou em 10, foi impresso na tela, e só após isso ele validou e saiu desse meu contador. Então, são as duas formas da gente usar o while. Pessoal, tranquilo laços de repetição, esses dois aqui, pelo menos? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, vão perguntando aí, pessoal. Não fiquem com vergonha aí, mesmo que achem que a dúvida não é tão importante, é simples, isso aí não importa. É importante a gente não sair com dúvida. Beleza, então agora a gente tem dois laços de repetição, a gente já pode tentar, né, fazer um nosso gerador de números aleatórios, para a gente ver, né, uma utilização na prática de como ele funciona. Imagina o seguinte, para mim gerar um número aleatório, eu vou ter que, toda vez, gerar um novo número que não seja algo que a pessoa ela possa prever de forma fácil, pelo menos com coisas simples do dia a dia. Ou seja, eu não posso gerar um número aleatório com base somente no segundo, dizer que o meu número aleatório vai ser o segundo da minha hora, que ele vai ser, sei lá, o valor do dólar, os centavos da cotação do dólar, ou qualquer coisa do tipo. Porque isso vai ser muito previsível. Alguém pode prever esse valor, né, de forma simples. Então a gente vai ter que fazer um cálculo aí por trás. A base do gerador de números aleatórios é a gente ter um cálculo que defina um valor de acordo com uma base, mas que não se repita, né? Quanto menos previsível ele for, melhor é o nosso gerador de números aleatórios. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu contador ele inicia em 0, beleza? Ele vai se auto-incrementar aqui no final, mas isso somente enquanto ele for menor ou igual a 3. Vamos até mudar aqui. Menor ou igual a 3. Então, eu vou repetir o meu bloco de repetição for, enquanto o meu contador for menor ou igual a 3. Por que 3, gente? Porque a gente sabe que se eu utilizar multiplicação por 4 ou por 2, eu vou conseguir gerar números ali da mesma forma, né? Então, esses são os menores múltiplos possíveis que eu posso estar utilizando para gerar qualquer número, com exceção ali dos primos, né? Mas, enfim, mas basicamente qualquer número. Não precisa a gente ter, com exceção de alguns primos, né? Não precisa a gente fazer algo tão absurdo, tão complexo. Isso é uma coisa mais simples mesmo. Então vamos lá. Então eu vou definir, gente, o meu gerador de números aleatórios com base nos segundos da minha hora atual. E para isso eu preciso obter esses segundos, certo? Então eu vou definir que a minha variável do tipo int, ela vai receber, eu vou definir uma variável do tipo int, né, com nome segundos. Ela vai receber, beleza? System. Isso aqui é uma função pronta, gente, que obtém a hora do relógio, tá? A hora atual do meu relógio. Então, não se apeguem muito às sintaxes. Outra coisa, essa primeira linha aqui de cima que vocês podem estar vendo, essa linha 1 aqui, ó, using static system.net.mine.media type names. Isso aqui a gente vai ver lá mais para frente, lá quando a gente vê a programação em C# em si, mas basicamente é uma biblioteca. Toda vez que eu for usar alguma coisa que não é muito básica dentro do meu sistema, eu preciso usar uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Basicamente é um pacote de informação que diz para o meu sistema como ele agir em determinada situação. Ou seja, se eu quiser fazer cálculos avançados ali, sei lá, de integral, de derivada, cálculos de física, enfim, eu não posso simplesmente vir aqui, colocar símbolos aqui que o meu sistema não conhece e colocar cálculos aqui, entre outras coisas.
Ou se eu quiser imprimir informações, veja no console, mas em telinha bonitinha, como se fosse um aviso, esse a gente recebe no sistema. Eu tenho que vir aqui no meu sistema, dizer, dar um using, né? E definir qual biblioteca eu quero usar. Ou seja, o meu sistema ele vai receber um pacote de informações que vai me permitir usar recursos mais avançados do que eu usaria no cotidiano. Isso são as bibliotecas. Então, isso aqui não é importante para a gente agora, tá? E o System é uma biblioteca base do meu C#, então ele tem algumas funções, essa biblioteca System. System.datatime, né? Datatime. Vamos pegar a hora aqui, né? Ponto now, que é agora, basicamente. E vamos pegar os segundos. Aqui, segundos. Beleza? Então, essa minha variável do tipo inteira, ela vai receber os nossos segundos. Uma coisa bem legal, gente, que a gente vai ter na maioria das linguagens, na maioria das linguagens de programação, não, né? Na maioria das ferramentas de desenvolvimento, é o debug. O que é o debug? A gente vai ver vários conceitos ao longo do nosso aprendizado, né? Então, enquanto a gente vai aprendendo as bases da programação, a gente vai vendo alguns conceitos que também são interessantes, ou algumas utilizações, operadores, enfim. O debug, ele é uma forma de tu ir verificando o teu programa linha a linha. Ou seja, eu queria saber se a minha variável segundos, ela realmente está recebendo segundos. Eu não quero ter que executar o programa, colocar lá para ele printar na tela, só para mim descobrir isso. Então, dentro do C# eu posso vir aqui na minha barra lateral e colocar um ponto de parada. Ó, um ponto de parada. A partir desse ponto de parada, o meu sistema ele vai rodar até essa linha e ele vai parar aqui. E daí eu consigo validar algumas informações. E depois continuar, né? Ou ir linha a linha. Eu vou colocar um pouco antes até. Eu vou colocar aqui no início do meu for um ponto de parada. E vamos verificar se ele está obtendo o nosso valor aqui. Vamos startar o nosso programa. Beleza. Ó, chegou aqui, ele parou, como a gente havia previsto, né? E se eu der um F10, tem duas funções no C#, tá? Isso é exclusivo do C#, talvez em outras linguagens seja algum outro atalho ou alguma outra opção para a gente avançar, mas dentro do C#, o F10 e o F11, ele pula linha a linha. Qual a diferença dos dois? O F10, ele vai para a próxima linha. Eu vou ter que botar... Eu estou conectado na área de trabalho remoto, tá, gente? Então, eu não vou conseguir utilizar as funções. Mas... eu vou estar avançando aqui de uma outra forma. Mas, basicamente, o que acontece? O F10 e o F11, o F10 ele avança para a próxima linha, sempre para a próxima linha, e quando a gente vê lá funções, as funções elas nos levam para outro lugar no programa. O F10 pula esse outro lugar no programa, ele vai só para a próxima linha. Enquanto o F11 ele entra dentro da minha função, vai lá para esse outro local no programa que eu tenho meus blocos de código e continua a partir de lá. A gente vai ver isso na prática, tá? Deixa eu ver aqui, pular método. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que avança para a próxima linha aqui. Tá. Enfim, depois eu vejo isso aqui e avanço. Mas eu vou botar o ponto de parada bem aqui na nossa variável. Acho que em depurar tu consegue, Artini. Oi? Depurar, se eu não me engano. É porque eu tô na... Bom, pode ser, faz sentido. Tá, mas enfim, não vamos perder muito tempo com isso agora. Como eu não tenho os atalhos aqui, porque eu estou conectado remotamente, vamos avançar direto aqui. Ó. Coloquei um segundo ponto de parada, abaixo, né, da onde eu tenho a minha variável, vou continuar o meu sistema, a execução do meu sistema, e ele foi para essa linha e parou. Agora, se eu vim, isso é uma coisa legal do C# também, tem duas formas de eu verificar as informações que eu estou trabalhando. Primeiro, aqui embaixo, ó, se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo, eu vou ter lá as minhas variáveis, ó, contador, segundos, e eu tenho o valor e o tipo dessas variáveis. Ó, contador lá, 0, tipo inteiro, segundos, valor 53, tipo inteiro, beleza? Então, a gente pode ver por ali, ou se eu for com o mouse em cima da variável, eu consigo também estar exibindo ela. Então, podemos ver aqui que os segundos recebeu o valor 53, que provavelmente eram os segundos no momento da execução desse sistema, né? Se eu continuar aqui para o sistema avançar, tirar esse meu primeiro ponto de parada, né? Ele vai para a segunda repetição e vai continuar. E a gente pode ter aqui, ó, que o meu segundo agora obteve
46. Então, beleza, está funcionando. A gente já consegue obter os segundos do relógio. Show! Mas, como eu falei para vocês, né, é muito previsível. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar uma segunda variável do tipo inteiro e vai colocar o nome dela de valor final. Valor final. Beleza? Ela vai receber o quê? Os meus segundos, a minha variável segundos, multiplicado pelo meu contador. E ponto e vírgula. Sempre para finalizar o bloco. O que, que isso vai fazer? Então, o meu contador ele vai ser 0, 1, 2 ou 3. Eu vou iniciar ele em 1 aqui até. Ah, não precisa iniciar em 1, gente, porque dentro do próprio bloco ele já vai subir para 1, tá? Então, o meu contador sempre vai ser 1, 2 ou 3 e ele sempre vai multiplicar o valor do relógio. Assim, eu posso basicamente obter quase qualquer número possível. Então, a gente vai ter um bom gerador de números falho, né? Porque não chega a abranger todos, mas já é alguma coisa para a gente entender como é que funciona a utilização na prática. E eu vou exibir agora para o meu usuário qual é o valor do meu número aleatório. Console.write seu número aleatório. Número aleatório. E eu vou colocar aqui, né, o meu valor final. Certo? Para a gente não avançar já sem parar, eu vou colocar aqui mais uma informação para o meu usuário, porque, lembre, né, o meu for é um laço de repetição. Ele vai repetir, 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 até que a condição seja aceita. Se eu quiser criar uma interface aqui para ele já não gerar todos os meus números aleatórios, meus 3 primeiros números aleatórios que ele vai gerar aqui, né, direto, eu vou colocar uma mensagem aqui para o usuário e vou dizer o seguinte: pressione qualquer tecla para gerar o próximo número. Beleza? Uma mensagenzinha aqui para o nosso usuário. E como é que eu vou fazer com que o meu sistema ele pare aqui? Porque, em teoria, ele simplesmente vai escrever isso aqui e pronto. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou dar um console.readline, ou seja, ele vai esperar que o meu usuário digite alguma coisa para só assim ele avançar no meu sistema. Vamos ver se isso aqui vai funcionar a princípio. Então, vamos startar aqui. Ó, número aleatório 0. Não, vou ter que... Ele autoincrementa depois do bloco. Vou ter que iniciar ele 1 mesmo. Vamos lá. Então, número aleatório 59. Provavelmente era a segundagem que eu tinha ali, né? Multiplicado por 1. Beleza. Pressiono qualquer tecla para gerar o próximo número. Vou dar um Enter aqui. Opa. E que eu cliquei aqui. Beleza. Número aleatório 26. Foi provavelmente o meu segundo, multiplicado por 2. E o número aleatório 57. Então, a gente tem já um gerador aqui de números aleatórios. Certo? Claro, eu posso estar restringindo isso aqui para números de um certo tamanho até outro, mas não vamos chegar a isso agora. Beleza. Só que o meu contador, o meu for, ele está funcionando conforme previsto, ou seja, ele está executando as 3 vezes que eu queria, porém ele para por aí. E daí agora ele iria para o próximo bloco de repetição. Como que a gente vai fazer para seguir esse sistema infinitamente? Vamos utilizar agora o nosso do while. Lembrem lá dele, né? Então, a gente vai pegar o nosso do while e eu vou colocar o meu bloco de repetição, isso é uma coisa bem comum, tá? A gente está fazendo dentro dele. Ou seja, agora o meu do while, ele vai estar fazendo o meu sistema se repetir até que uma determinada condição seja aceita. Nesse caso aqui, né, tá uma condição fixa. E o meu for ele vai estar gerando os números aleatórios aqui, baseados nos multiplicadores 1, 2 e 3. Certo? Mas a gente vai fazer uma coisa melhor. A gente vai definir um ponto de parada agora. A gente vai pegar esse meu contador e vamos mudar o nome dele. Vamos dizer que ele é parada. Ele vai ser o meu ponto de parada. Ele vai receber 0 aqui. Beleza? Pronto. Agora, o que eu vou dizer? Eu vou dizer para o meu usuário
pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para gerar o próximo número aleatório. E eu vou receber agora o valor que o meu sistema, que o meu usuário vai estar digitando. Então, eu vou fazer todo aquele processo que a gente fez semana passada, né? Então, eu vou dizer que a minha variável parada, ela vai receber o console.readline. E lembrem, né? Console.readline, ele é uma string, então eu vou usar a minha função aqui. Semana passada a gente usou uma outra, eu tinha esquecido a sintaxe da primeira, mas o que a gente usa comumente aqui é o console, que eu uso comumente, né? É aquilo que eu falei para vocês, não tem uma só forma correta de fazer as coisas. Dentro da programação a gente tem várias. É o console, não, desculpa, convert. Convert ponto parse maiúsculo, né? Ponto parse. Oh, desculpa, gente. É ponto to. E eu quero transformar ele em um inteiro, né? Então, vamos achar aqui, int. Esse int aqui, 16, 32, 64, que vocês vão estar vendo, eu não sei ao certo qual é o significado dele. Eu acho que é o tamanho, tá, gente? Isso aí eu vou ter que confirmar para vocês depois. Mas eu acredito que seja o tamanho do meu número inteiro aceito. Se é na casa do milhão, na casa do trilhão, na casa do milhar, da centena, enfim. Vou dar um int 16 aqui mesmo, que é o valor mais baixo. Já vai funcionar para a nossa lógica. Beleza, então já estou convertendo aqui o que o usuário digitar para um número inteiro. Beleza? E daí agora eu vou dizer que o meu sistema só vai parar quando o meu valor de parada, né? O valor que está na minha variável parada, for igual a 1. Que é o que eu defini para o usuário finalizar o sistema, né? Igual aqui. Lembre, né? Igual recebe o valor. Então, a gente, para comparar valores, é o igual dentro do nosso sistema. É mais um operador aí. Não lembro se a gente já tinha visto ele antes, mas tá aí. Igual compara os valores. Beleza, então agora a gente já tem um sistema aí, em teoria, infinito. A gente vai gerar números aleatórios nas casas, nos multiplicadores de 1 a 3, com base nos segundos que eu tenho no meu relógio, e eu vou continuar até que o usuário digite 1. E eu vou botar uma mensagenzinha ali no final, só para encerrar aqui. Enfim. Aí. Show de bola. Vamos executar. Pronto. Então, geramos um número aleatório. Meu sistema está dizendo ali, ó, pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para gerar o próximo número. Vamos dar um Enter aqui. O que ele recebeu? Ó, input string não está no formato correto. Ou seja, gente, muito importante, tá? Por isso que a gente testa bastante os sistemas antes de liberar alguma coisa para um cliente, antes de vender um sistema, de fazer qualquer coisa. Eu defini que eu vou converter o valor que eu receber para um inteiro. Mas se eu digitar Enter, como eu digitei agora, é um problema. O Enter, ele basicamente ele não é um valor que pode ser convertido para numérico. Então, ele dá erro, né? Então, sempre importante a gente ver. Só que essa questão de tratamento de erro ali, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou rodar o programa novamente e vou me ater somente a números, valores que podem ser convertidos a inteiro. Então, se eu digitar 3 agora, eu vou digitar 3, vou dar um Enter. Ó, gerou o próximo número aleatório. Pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para gerar o próximo número. Beleza. Então, cliquei 3 ali, né? Gerou o próximo número. 8, próximo número. 9, próximo número aleatório. E ele finalizou. Vamos ver por que aqui. Parado igual a 1, parado igual a 0. Porque o contador chegou em 3, né? Oi? Foi porque o contador chegou em 3, né? Isso, mas ele deveria... Ah, tá. Isso aí, gente. O que aconteceu aqui? Eu não defini o início do meu contador de novo. Ele... Ah, não, mas não precisa, né? O last for... Não, é o parada que eu estou utilizando aqui. Ele só vai parar quando for um... Vamos tentar executar de novo aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para gerar o próximo número. Então, se eu digitar 1, ele está indo para o próximo número. Por que que... Vamos ver aqui o que está acontecendo com o nosso sistema, pessoal.
colocar um pause break aqui. Talvez tenha alguma coisa errada aqui. Então, eu teria que colocar o parada diferente de 1. Se eu colocar 1, ele finaliza o meu sistema, certo? E não vai para o próximo laço de repetição. Mas a comparação ali dentro do while não seria invertida, não? Enquanto ele for diferente de 1, continua, né? Ou não? Então, eu verdade. quero que... Deixa eu ver. Parada for igual a 1, ele continua. É verdade. Ele deveria sair, tá certo, pessoal. Então, vamos lá. Quando parada for diferente de 1, ele continua. Caso contrário, ele sai do meu laço de repetição. E daí ele vai gerar, né, esses meus números aleatórios pelo menos 3 vezes. E daí depois ele vai verificar para sair, tá certo? Tem um pequeno errinho aqui. Quando parada for igual a 1. E contador aqui, tá. Vamos fazer esse sistema funcionar de novo. Então, pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para ir para o próximo número, né? Então, vou digitar qualquer tecla aqui, vai para o próximo número. Ao final, tá, gente, Só uma coisa aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, finalizar ele e voltar aqui para a gente ter uma situação. Aqui eu tinha botado meu ponto de parada. Esse laço aqui que a gente construiu, ele vai executar pelo menos 3 vezes, que é o que a gente definiu aqui dentro do nosso for. Para a gente fazer uma coisa mais interessante aqui, eu vou colocar isso aqui para fora do nosso for. Opa. Senão isso aqui realmente não vai funcionar da forma como a gente espera. Então vamos lá. Joguei isso aqui para fora do for. O meu contador, eu vou definir ele fora, tá? Do meu laço, do meu bloco de repetição. Contador vai receber aqui 0, vai receber, nem precisa, né? Valor qualquer, aqui eu vou tirar o tipo do valor, pronto. Agora a gente já tem. Pessoal, outra coisa, isso aqui a gente podia fazer fora do laço for, tá? A gente podia somente colocar aqui, ó, um contador mais. E pronto, já eliminaria o meu bloco for. A gente vai fazer dentro do for, só para a gente definir isso aqui, né? Então, vamos lá. Para nós estar mudando o nosso contador, né? Ele vai executar aqui 3 vezes. Não, de qualquer jeito o last for não importa aqui. Mas enfim, o last for ele vai repetir. Vamos tirar o last for, que ele não é mais útil aqui para a gente. Vou definir o meu contador. Eu vou inicializar ele com valor 0, né? Igual a 0. Beleza. Vou copiar ele aqui. E vou jogar lá fora ele para se auto-incrementar. Mais. Agora o nosso sistema ele vai funcionar. Então vamos lá. Então defini meu contador, obtive, né, as horas, né, os segundos no momento da execução do programa. Faço o meu cálculo aqui para gerar o valor final, que é o meu número aleatório. Vou mostrar para o usuário o valor final e vou jogar uma mensagem para ele perguntando se ele quer continuar ou não. Ou seja, pressione 1 para finalizar ou qualquer tecla para gerar o próximo número. Ou 2, vamos botar aqui 2, né? Ou 2 para gerar o próximo número. Lembrando que a gente não está tratando aqui, né? Esse não é o objetivo principal, tratar as informações. Beleza. Então, agora a gente tem um ponto de parada, que a gente vai receber o valor que o meu usuário vai digitar. Então, se ele digitar 1, eu quero finalizar o programa. Lá embaixo no meu while, eu estou colocando o ponto de parada e estou dizendo que, enquanto ele for diferente de 1, ele vai continuar. Caso contrário, ele vai sair do sistema. Vamos tentar executar de novo. Beleza. Então, vamos digitar 2 aqui, dá um Enter, foi para o próximo número, 2, dá um Enter, foi para o próximo, 2, dá um Enter, foi para o próximo número. Se eu botar 3, né, como a gente não tratou esse sistema, ele vai funcionar, 4 ele vai funcionar, mas a partir do momento que eu digitar 1, ele vai finalizar o meu sistema. Beleza, gente? Conseguiram entender aqui qual é a lógica dos laços de repetição, tanto do while quanto do for? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ninguém tem dúvida aí, vamos continuar para a gente conseguir ver mais um ainda hoje. Mas basicamente é isso. O for ele vai repetir dentro de um determinado número de vezes que eu defini. Então ele tem a parada definida já. E o do while ou while, né? Só o while. Vamos supor que eu quero só entrar nessa informação
em determinada condição, ele vai repetir de acordo com o meu critério de parada e não como uma parada pré-definida. Então aqui a gente já consegue ver que a gente, a partir do if, do while e do for, a gente já tem a possibilidade de a gente construir sistemas de média complexidade. Eu já consigo fazer bastante coisa aqui, né? Claro, eu não vou conseguir armazenar informações ainda, mas a partir do momento que eu entenda como armazenar as informações que eu coleto no banco de dados ou até mesmo no próprio computador, eu já consigo fazer programas bem complexos mesmo. Programas de armazenar informações de usuário, programa de controle de estoque. Claro, né? Complexos dentro do que ele se propõe a fazer, mais simples, né? Que não fazem nada muito além disso, que não tem estruturas de controle mais complexas, nem nada do tipo. Mas já dá para fazer alguma coisa. Vamos para o próximo aqui, que é o switch. Vamos lá. Então, como é que funciona o switch? A gente já viu o if, já viu o for, já viu o while, que são laços de repetição. E o switch ele é um laço de controle para valores também pré-definidos. Quando eu utilizo o if, eu defino uma validação, uma única validação. Isso aqui vamos deixar lá em cima, depois eu passo para vocês. Depois eu coloco o for também lá de novo, tá, gente? Quando eu utilizo o meu if minha parada for igual a 1, então eu vou fazer alguma coisa. Correto? Igual, né? Com dois iguais. Então eu vou fazer alguma coisa. Isso a gente já viu. Mas vamos supor que eu quisesse verificar cada valor que o usuário digitasse até 10. Então, se a parada for igual a 1, faz uma coisa. Else if. Se a parada for igual a 2, parada é a minha variável, tá, gente? For igual a 2, então eu faço uma segunda situação. E assim por diante. Só que isso vai começar a ficar grande com o tempo. Vai ficar cada vez maior, principalmente se eu começar a colocar ifs dentro desse meu laço. Então, tenho mais um if aqui dentro, coisa do tipo. Então, o switch ele vem para estar sanando esse tipo de problema. Esse tipo de problema de eu repetir condições que vão ser sempre as mesmas. Ou seja, eu sempre quero validar o meu parada para ver qual é o valor que tem dentro dele nesse momento, né? Vamos dizer que de 0 a 10. Então, eu não preciso disso. Eu posso vir aqui e digitar o switch. Então, switch. O switch ele vai utilizar da mesma sintaxe que a gente utilizou nos outros laços. Então, eu vou digitar o nome dele e vou dizer qual é a condição dele. Nesse caso do switch, a condição dele vai ser basicamente qual a variável que eu vou analisar. No caso, parada. Deixa eu até remover esse if aqui. Parada. Beleza. E aqui eu vou abrir o meu bloco switch. Perfeito. Isso aqui já está correto, mas ainda não tem nenhuma condição. Ele só ia verificar a variável parada, entrar no bloco, sair dele sem fazer nada. Qual é a sintaxe correta da gente usar o switch, então? A gente vai vir aqui verificar uma variável e dizer que case, né, em inglês ali, né, caso um valor determinado, caso 1, e vou fazer alguma coisa. Vamos imprimir aqui para o usuário algum valor. 1. E lembrem, eu não estou imprimindo a minha variável. Eu estou imprimindo apenas um valor qualquer, uma string. E daí eu tenho que dizer que ele vai parar, né? E break. Ponto e vírgula, pronto. Beleza, eu já tenho um ponto de parada. Mas se eu quisesse fazer só isso, eu utilizaria o próprio if. O switch ele serve para complexidades um pouco maiores. Então eu vou ali e eu vou dizer que caso 2, né? Caso minha variável seja 2, eu imprimo 2. Vou botar seu valor aqui. Seu valor é 2. Vamos copiar a mesma coisa lá para cima. Beleza. Aqui está o nosso 1, 2. E vamos fazer isso mais uma vez. Verificando o 3. Então, caso 3, seu valor é 3. Beleza. E se a pessoa digitar qualquer outro valor que não seja nenhum desses valores? O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um default. Default, que é um valor padrão, né?
default. Um valor padrão. Cadê meus 2 pontos? Aqui, beleza. E break. Vamos pegar o nosso console e vamos colocar que seu valor é maior que 3 ou menor que 1. Correto, pessoal? Então, aqui a gente tem a utilização do switch. Dentro do meu switch, eu vou validar uma variável, uma condição, enfim, geralmente variáveis, né? Então, vou verificar uma variável e caso essa variável seja respectiva a um valor que eu pré-defini, eu vou tomar uma atitude em relação a ela. E caso esteja fora do escopo dos valores que eu pré-defini, eu também posso definir um valor padrão. Basicamente assim que funciona o nosso switch, né? Eu vou vir aqui agora e eu vou colocar isso aqui dentro do nosso for. Isso aqui a gente consegue colocar, né? For, novamente, int parada 2, vamos colocar aqui. Parada 2 é igual a 1, ponto e vírgula, enquanto parada 2 for menor ou igual a 3, ponto e vírgula, e parada mais. Beleza? Vamos abrir aqui as chaves e vamos jogar o nosso laço de controle switch aqui para dentro. Perfeito. E vamos trocar esse valor de parada aqui, da variável parada. Perfeito. Então aqui, em teoria, né? Primeiro, o nosso sistema vai gerar um número aleatório, vai perguntar se eu quero ou não continuar gerando os números aleatórios. Depois ele vai sair desse laço a partir do momento que eu digitar alguma coisa, que eu digitar 1, ele vai sair do meu laço de repetição, vai iniciar um laço for, que vai ser executado 3 vezes, a princípio aqui, né? E vai imprimir esses valores para a gente. Eu vou botar um pouquinho maior, vou botar aqui 5. E aí a gente vai conseguir ver o valor default sendo trabalhado também. Vamos executar e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Beleza. Número aleatório 32, show de bola. Pressione 1 para finalizar ou 2 para gerar o próximo número. Vamos gerar um próximo número aqui. Beleza, 41. Agora vamos finalizar o nosso primeiro laço. E ele está imprimindo muito valor, infinitamente. Vamos ver o que a gente fez aqui. Quando for menor ou igual a 5, parada mais... a gente não definiu parada 2 aqui, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Muito cuidado com os laços de repetição para eles não ficarem executando infinitamente. Aqui eu tinha alterado o valor do primeiro, segundo variável, da variável de verificação no switch, mas não da minha variável de autoincrementação. Então, o meu parado iniciaria com valor 1 e continuaria assim para todo sempre, para a eternidade ali, né, gente? Então, vamos lá. Vamos pressionar 1 aqui para ele sair do meu primeiro laço de geração de número aleatório. E aí está o nosso sistema funcionando. Seu valor é 1, seu valor é 2, seu valor é 3, seu valor é maior que 3 ou menor que 1, e seu valor é maior que 3 ou menor que 1. E aqui a gente já podia até usar o nosso if, né, para verificar se ele é maior ou menor. Vamos fazer isso aqui. Aí a gente tem todos os laços de repetição que a gente viu, trabalhando em conjunto. If. O meu parada, né? Minha variável parada, que já foi verificada pelo switch. Se parada for maior que 3, ele vai imprimir para a gente uma informação. Caso contrário, né, que é o else. O else é qualquer outra validação que não seja para qualquer outro cenário que não seja esse que eu pré-defini, a gente vai imprimir os valores e depois finalizar o sistema. Então, vamos colocar aqui. Seu valor é maior que 3 e
seu valor é menor que 1. Agora a gente já tem uma validação aqui. E aqui a gente vai fazer melhor, a gente vai iniciar em 0. E a gente já consegue ver isso aqui funcionando. Novamente 1 para sair do nosso laço de validação. E aí, ó, seu valor é menor que 1, seu valor é 1, 2, 3, que são os que eu defini, e novamente para a opção default, né, para a minha opção padrão, que é seu valor é maior que 3 novamente, que ele foi até 5 ali. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida relacionada aos laços de repetição, esses aqui, a princípio? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu bem? Todo mundo conseguiria replicar isso com facilidade? Tudo certo. Pegando o exemplinho, Certo, provavelmente, né? Porque de cabeça, às vezes, um ou outro a gente já não lembra. Mas fechou então, pessoal. Hoje seria isso, né? Eu vou passar esse exemplo para vocês, então, que a gente tem a utilização de todos os laços de repetição e controle que a gente criou a princípio. Os mais básicos são esses. Seria, na verdade, os 3 primeiros, né? Que é o do while, o for e o if. A gente tem o switch aí que entra também nesses mais utilizados. Com isso, a gente já consegue, basicamente, aí, como eu falei, né? Construir grande parte de um sistema de verdade, um sistema comercial utilizado, né, fora as partes, claro, né, de comunicação com o banco, com front-end, a parte de telas, enfim, mas a parte de funcionalidade de um sistema, eu conhecendo as variáveis, eu conhecendo esses laços de controle, repetição, eu já consigo estar trabalhando bastante coisa aí, construindo bastante coisa. E já tenho a base para estar entendendo, né, basicamente qualquer linguagem de programação aí, pessoal. Então, basicamente é isso. Semana que vem não, né? Quinta-feira a gente vai estar conhecendo os arrays, que eu dei uma introduzida ali para vocês qual é o significado dele, o for each e as funções. E daí, provavelmente, a nossa última aula aí de lógica e programação, a gente já inicia com o banco de dados. Pessoal, eu liberei a chamada lá, tá? Também, para quem não respondeu ainda, logo mais ali, por volta de 2h05, 2h10, já vou estar encerrando a opção lá que aceita respostas. Então, quem não respondeu a listinha lá de presença, por favor, tá respondendo. E aí, semana que vem, a gente se vê aí para mais uma aulinha aí. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, mestre.